Olá pessoal, vamos começar a nossa disciplina. Vamos falar sobre C-Cert e sobre SOC. Falar um pouquinho sobre operações, trocar uma experiência. A ideia desse capítulo é introduzir o assunto, falar um pouquinho, dar um pouquinho do contexto onde estamos inseridos. Então nós vamos falar sobre as demandas contraditórias, que a operação de segurança está inserida. Vamos falar sobre estrutura de segurança, basicamente diferenciar C-Cert e SOC. Vamos falar um pouquinho dos nossos pilares. É isso que nós vamos construir hoje. Nossas empresas estão inseridas num cenário contraditório. Nós temos, por um lado, uma pressão gigantesca pela redução de custos, e do outro lado, nós temos cada vez mais incidentes de segurança, cada vez mais pessoas atuando contra as nossas empresas. Isso é muito complicado. Como é que a gente equilibra esses dois cenários? Repara o seguinte, existe uma pressão gigantesca de otimização do orçamento. Por que eu falo otimização? Existem empresas que a pressão é para reduzir o orçamento. Outras estão tendo a oportunidade de aumentar o orçamento. Só que aumentar quer dizer gastar à vontade? Não. Aumentar quer dizer gastar da melhor forma possível. Então existe um esforço muito grande para a otimização. E como que essa otimização é configurada? Primeiro, fazer cada vez mais com menos. Ou seja, se eu tenho uma equipe que trata 15 mil incidentes por mês, esta mesma equipe, usando melhores processos, automação, etc., vai tratar 40 mil chamadas por mês. Estamos falando em substituir pessoas por scripts, por robôs, que tornam o dia a dia mais rápido. Então existe realmente uma pressão muito grande para você, com o mesmo time, ou até com times menores, conseguir atender a demanda do seu ambiente. Outro ponto importante é produtividade. As pessoas devem entregar cada vez mais terem maiores habilidades, ou seja, você tem um time formado por pessoas das mais diversas habilidades e com isso você conseguir produzir cada vez mais. Está muito em conjunto com o primeiro item, que é entregar mais ou menos. Falamos muito de OPEX. O que é o OPEX? O OPEX são as nossas despesas do dia a dia. Por exemplo, gastos com facilities, água, luz, telefone. Despesas de custeio, salários, mão de obra, contratação de terceiros, horas extras, manutenção de software. Tudo é gasto dia a dia, o que a gente chama de OPEX. E existe o CAPEX, que são as despesas ligadas a investimento. Compra de novos produtos, compra de novas soluções, desenvolvimento de projetos. As empresas estão buscando o quê? Otimizar o OPEX e o CAPEX. Gastar da melhor forma possível o seu dinheiro. Este é o ponto importante. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente fala o quê? Que existe uma gigantesca pressão para reduzir o gasto. Mas é esta a realidade que nós vemos no mundo da segurança, no sentido de, ótimo, vou reduzir os gastos porque os incidentes de segurança estão caindo, correto? Infelizmente não. Nós temos, na verdade, um cenário exatamente contrário. Nós temos diversos sites, fontes de informação que mostram como você fazer uma quebra de um site, como invadir o ambiente. E mais, esta invasão é muito rápida. Ela é quase que uma receita de bolo. Então você tem o quê? Invasões sendo feitas de forma muito rápida. Por outro lado, para que você precise identificar essa falha, esse processo é demorado, ele é lento. Pode ser que você demore meses para descobrir uma falha. Então imagina, você tem muita velocidade para invasão e baixíssima velocidade para detecção e resolução. E mais, às vezes para resolver, requer um investimento. Você pode não ter um investimento naquele momento. Então, muito complicado. A gente cai num outro aspecto, que é o polícia e ladrão. As pessoas estão sempre buscando novas formas para quebrar o ambiente. E sempre que essa forma é descoberta, ela é rapidamente distribuída na internet e cabe nós, da equipe de segurança, tentarmos encontrar formas para bloquear isso. Ou seja, é como se o ladrão tivesse sempre um passo à nossa frente. É muito complicado isso. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Tem sempre alguém achando uma brecha e usando essa brecha até a gente descobrir uma forma de quebrar isso. Cenário complicado. Um outro aspecto muito importante é que os dados antes ficavam debaixo da sua mesa. Seja no seu data center,
seja no seu micro, mas eles estavam com você. Isso está migrando. Aos poucos, empresas que investem em data center estão ficando de lado. A grande tendência agora é você pegar seus dados e disponibilizar em algum lugar. Onde? Na nuvem. Existe algo mais etéreo que esse conceito? Meus dados estão onde? Na nuvem. Sei lá o que é isso, mas eles estão longe. Alguém está cuidando dos meus dados. Mas será que este alguém tem o mesmo cuidado que você costumava ter com as suas informações? Será que ele tem políticas fortes? Será que ele realmente faz uma atualização constante do parque, garantindo que ele está usando as últimas versões de patch, garantindo que o ambiente realmente está seguro? Nós não sabemos, mas o fato é, suas informações estão espalhadas por lugares que você não tem nem ideia e que uma pessoa mal intencionada pode entrar e eventualmente roubar seus dados. O outro aspecto, nosso ambiente hoje virou uma grande bagunça. Imagine que qualquer pessoa com celular, e se a política da empresa permitir, passa a ter acesso aos dados corporativos. Então, qualquer smartphone, seja Android, seja Windows, seja iOS, ele é uma possível fonte para vazamento de dados. Basta roubar o iPhone de um diretor que você tem acesso à agenda de telefone, aos principais compromissos, provavelmente aos e-mails dele, contatos de clientes e uma série de informações que são confidenciais e que estão disponíveis ali. Além disso, a gente começa a ter diferentes softwares, diferentes plataformas para serem suportadas e que, lembrando que numa corrente, sempre o elo mais fraco determina a segurança do todo, determina a força da corrente. Basta um dispositivo desse que esteja desatualizado para que toda a sua estrutura seja colocada em risco. Então, tecnologias do tipo Bring Your Own Device, elas colocam um risco absurdo no ambiente. Sem falar que, a gente vai caminhar para IoT. Cada vez mais você vai ter carros, eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos variados conectados à internet. E isso são só mais portas para possíveis invasões. Então o nosso cenário ele realmente está muito difícil. Nós temos aí um monte de gente que não sabe ou não tem conhecimento técnico aprofundado, mas consegue seguir receita de bolo. Basta ele seguir aquela receita que ele vai conseguir comandar um ataque contra um site, por exemplo. Isso é muito grave. Eu falo o seguinte, você não precisa ser nenhum grande chefe para fazer um miojo. Basta seguir os passos. E no final só uma comida. Se é boa ou não, não sei, mas te alimenta e ninguém morre de fome. Mesma coisa. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo para rodar um scriptzinho desse. Basta pegar uma receita de bolo e seguir os passos. E você vai sair do outro lado com um ataque pronto. Isso é muito complicado. Um outro aspecto importante é que, dado o cenário de demora na identificação de falhas, dado o cenário da receita de bolo, polícia ladrão, etc., o risco para quem bota dinheiro na empresa é muito alto. Um risco de uma invasão, o risco de uma fraude financeira, são riscos muito elevados. E isso o acionista considera na hora de fazer o investimento. E aí que as legislações estão cada vez mais restritas, exigindo cada vez mais segurança do ambiente. Então repara, do lado de cá, nós estamos falando de quê? De cada vez mais ataques, cada vez mais necessidades. Do lado de cá, eu estou falando de redução de custos, ou de otimização de custos. É aquela brincadeira. Falta combinar com o outro lado. Eu reduzo daqui. Se o cara não reduz de lá, nós ficamos cada vez mais descobertos. O nosso desafio é como é que nós lidamos com isso. Este é um dos tópicos que nós vamos trabalhar durante o nosso material. Uma vez que nós temos cada vez mais uma redução de orçamento ou uma otimização de orçamento, do outro lado, nós temos uma pressão gigantesca demandando cada vez mais ações de segurança, demandando maior proteção, como a gente faz para justificar o orçamento? Como a gente justifica a criação de uma estrutura de segurança nas nossas empresas? Essas perguntas que eu listei, a função delas é levantar possibilidades, formas de vocês
justificarem essa criação nas suas empresas. Então vamos trabalhar cada uma dessas perguntas. Primeira pergunta: como a gente pode detectar uma invasão? A sua empresa contém informações sensíveis que justificam a criação de uma estrutura de segurança? Um CSIRT, um SOC? Se por um acaso alguém invadir esta empresa, haverá um grande prejuízo? Seja de imagem, seja para o cliente, o que for? Se sim, é extremamente importante que você seja capaz de detectar uma invasão, até para avisar as pessoas que foram invadidas ou tiveram seus dados roubados sobre o que está acontecendo, para que ela possa se proteger. Então, é extremamente importante que você seja capaz de detectar a invasão, saber quando está tudo normal ou quando você foi invadido. Então, se isso para você é relevante, fala, olha, eu preciso detectar porque eu tenho informações críticas dos clientes que se vazarem para o mercado. Podemos ter diversos processos e caso isso aconteça, eu preciso informá-los imediatamente, para que eles possam trocar senhas, trocar quaisquer informações. Perfeito? Bom, um outro aspecto que nós temos que olhar é qual o tamanho do buraco. Ou seja, eu fui atacado. Foi um ataque muito severo? Foi um ataque de alto impacto ou de baixo impacto? Eu comprometi muitas informações ou poucas informações? O que eu devo fazer? O fato é, uma vez que eu detectei a invasão, eu preciso saber qual o tamanho dela. Se isso é relevante para a sua empresa, indicar qual o tamanho do ataque, esta é uma outra pergunta que vai te auxiliar a conseguir o orçamento. Deixamos essa também. Importante. What? Qual é o impacto no negócio? Tivemos uma invasão, já vi a severidade dela e na prática, como é que isso se converte em dinheiro? Quanto eu vou perder ou quanto eu deixei de perder com essa invasão? Quanto eu deixei de ganhar com essa invasão? Essa talvez seja a pergunta mais importante na perspectiva do negócio. Talvez seja a pergunta que mais te auxilie a vender a criação ou a manutenção de uma estrutura de segurança. Porque eu falo o seguinte, quanto eu ganho ou quanto eu deixo de perder ou qual será o prejuízo se eu for invadido. Isso é extremamente grave, extremamente importante. Bom, uma vez que nós tenhamos identificado uma invasão, tenhamos identificado a severidade dela, a importância dela e qual é o impacto financeiro, qual é o impacto no negócio, vem a pergunta básica. Quem vai fazer isso? Quem deve detectar? Quem deve reagir? Qual é o CPF da pessoa que vai ser cobrada dessa questão? Então essa pergunta, basicamente, é para ajudar a identificar na nossa organização quem deve ser o responsável por esse processo. E isto ajuda, inclusive, na questão da definição do orçamento. Tenho pessoas que conseguem, não tenho pessoas que conseguem. Justifica criar uma equipe, não justifica criar uma equipe. É foco ter uma equipe, não é foco ter uma equipe. Então esse aspecto, essa pergunta, ajuda nisso. A identificar quem é o responsável por detectar e por reagir a essa invasão. Uma vez que nós tenhamos identificado uma invasão, que seja levantado o impacto, que a gente tenha uma estrutura para identificar a falha e para reagir para essa falha. Podemos ter que tomar decisões duras. Decisões do tipo, tira o serviço do ar. Decisões do tipo, isola a máquina. Decisões do tipo, é necessário parar o site por 2 horas, 3 horas, 4 horas. Decisões do tipo, precisamos comprar hoje ainda um firewall novo. Decisões do tipo, bloqueia todo o tráfego externo, isola um cliente, impeça o acesso, remova o acesso externo. Ou seja, podemos tomar decisões críticas que afetem o negócio. Nessa hora, eu tenho que saber claramente quem deve ser informado e quando deve ser informado. Para quê? Para que ele tome essa decisão. Então, este tipo de situação, ela é relevante por quê? Para que a gente não postergue decisões importantes que possam eventualmente comprometer o negócio. O mapeamento exato disso é fundamental. Isso ajuda a gente a vender. Por quê? Vamos falar que é para esperar uma crise para tomar essa decisão, para verificar essa informação. Se você esperar a crise, você já está atrasado. E durante a crise, as decisões são tomadas sob pressão. Tomar decisões corretas com estresse é um tremendo desafio.
E um outro aspecto importante é a questão da comunicação. Quando tivermos uma falha, quem deve ser informado? Quando deve ser informado? Informaremos apenas os diretores? Informaremos apenas os clientes? Informaremos alguns diretores quando e como? Informaremos clientes, diretores? Ou seja, qual é o mix em que a gente indica quem são as pessoas que vão ser informadas e quando serão informadas? De novo, tomar essas decisões em tempo de crise é um caos. Essas decisões elas precisam ser amadurecidas, elas precisam ser padronizadas, precisam ser ajustadas, para que a gente consiga, na prática, ter toda essa roda funcionando. Então, essas perguntas, elas servem de quê? De base para você começar a construir seu discurso da necessidade de segurança. Olha, o vazamento de dados é muito grave, pode botar em risco a nossa empresa. Então, eu preciso detectar o mais rápido possível uma invasão. Então a gente está olhando o quê? Essa é a primeira pergunta, o como. Segundo, qual percentual dos dados foram vazados? Qual o tamanho do vazamento? Se é capaz de identificar isso, justifica também, ou pode justificar também, a criação de uma estrutura. Terceiro, este vazamento ele implica em quanto? Quanto eu perdi? Quanto eu deixei de ganhar? Esta falha, ela é crítica para o meu negócio? Ela me deixa numa situação muito complicada ou não? Justifica o investimento ou não justifica? Mas, uma vez que ela aconteceu, quem vai tratar? Quando vai tratar? Como vai tratar? Quem vai fazer o combate? Quem vai suportar? São decisões que, se o custo de imagem, se o custo financeiro são elevados, você começa a justificar. Então, no fundo, o que a gente quer fazer aqui é construir um raciocínio que leve ao final à decisão, por ter ou não um CSIRT ou um SOC. Quem deve ser informado? Quais são as pessoas decisivas para a tomada de decisão? Quem eu devo comunicar das falhas? Isto é importante na construção do seu relacionamento. Isto ajuda a justificar uma mudança na empresa. Bom, aí vem um outro aspecto que é extremamente relevante. Todas as empresas são iguais? Todas as indústrias são iguais? Todas as empresas têm o mesmo tamanho? As necessidades de uma empresa pequena são as mesmas necessidades de uma empresa grande? De forma alguma. Criar uma estrutura de segurança não é uma receita de bolo. Criar um CSIRT, criar um SOC, manter um CSIRT, manter um SOC, não é simples, na verdade custa bastante dinheiro, e ele tem que ser adaptado à sua realidade. Nesse sentido, a necessidade, por exemplo, de uma indústria focada, por exemplo, em tecnologia, é radicalmente diferente das necessidades de uma indústria focada em agropecuária. Ou seja, cada indústria tem requisitos de segurança diferentes, seja por questões de exposição à tecnologia ou até por questões de legislação. O setor bancário, por exemplo, ele é extremamente rigoroso em relação ao atendimento de legislação. O setor de agricultura, para TI, muito pouco. Então, isso é um aspecto que diferencia qual vai ser o formato, o que você vai fazer. Outro aspecto importante é, qual é o tamanho da minha empresa? Talvez para uma empresa de 5 mil empregados, eu precise usar diversas caixas de firewall, redundantes, com uma capacidade de tratamento de carga absurda e com tecnologia de ponta. Mas se a minha empresa é uma empresa pequena, por que eu preciso disso tudo? Como é que eu justifico para uma empresa que tem faturamento de 100 mil reais mensais, investir 300 mil reais no servidor? Isso é loucura. Para ele é melhor investir em criar mais postos de trabalho do que botar um firewall desse valor. Outro aspecto importante, estratégia. Para onde a minha empresa está indo? Dependendo do direcionamento, posso justificar ou não a criação de uma estrutura. Eu quero garantir que todo o conhecimento seja interno, porque o bem mais valioso é o conhecimento da empresa. E se vazar qualquer informação, é um risco. Então, eu vou colocar toda a estrutura de segurança dentro de casa. Que são funcionários próprios, pessoas que eu controlo, pessoas que eu consigo ter maior atenção. Não, para mim não é tão relevante.
Melhor colocar isso fora, porque eu deixo minha empresa mais leve. Eu tenho um custo fixo menor. E qual é o foco? É foco da minha empresa manter uma estrutura de segurança funcionando? É importante para ela? Ou é apenas desejável? Tem uma diferença muito grande entre o que é importante, ou seja, o que é necessário, e o que é desejável. Necessário é aquilo que eventualmente a empresa pode falir pela sua ausência. E o desejável é o famoso seria bom que. Esse é um cuidado. Então o fato é, nós não conseguimos definir uma regra geral aplicável para todas as empresas em todo o contexto. Cada caso é um caso. Para cada situação, posso justificar de um jeito ou de outro. Pode ter situações em que é melhor ser uma estrutura menor, outras maior, com redundância, sem redundância, 24/7, 8/5, quarta geração, primeira geração, alta maturidade, baixa maturidade, não importa. Tudo varia em função do tipo de indústria, do tamanho da empresa, da sua estratégia, do seu foco. Bom, só para reduzir um pouco a curiosidade de vocês, falando rapidamente sobre a diferença entre CSIRT e SOC. Quando você olha na literatura, a fronteira entre os dois é muito tênue. Então, quando você vê livros americanos, eles usam o termo SOC para praticamente tudo. Livros europeus falam muito de CSIRT. Então, o que nós adotamos aqui no nosso material? CSIRT está relacionado com resposta a incidente. Sempre que a gente falar de CSIRT, ele tem um foco único, exclusivo, que é tratamento de incidente de segurança. E quando falarmos de SOC, nós estamos falando da operação do dia a dia. Ele pode incluir um primeiro nível de incidentes? Pode. Mas estamos falando muito de procedimento. Ou seja, um grupo que opera de forma procedimentada, focado em segurança. Então esse grupo vai olhar, talvez, a primeira análise de incidentes, de acordo com os procedimentos, a aplicação de patch, atualização de antivírus, acompanhamento de log, administração remota de máquinas, ou seja, aquele dia a dia que garante o funcionamento do ambiente. Enquanto o CSIRT está muito focado em, identificamos uma invasão, entra o CSIRT para atuar. É importante essa diferenciação. Falando sobre os pilares. Seja o SOC, seja o CSIRT, na verdade, quaisquer processos, quaisquer empresas, elas têm 3 aspectos que são fundamentais. Primeiro, pessoas. Não adianta nada você ter tecnologia maravilhosa, processos extremamente maduros, se as pessoas não estão habilitadas ou capacitadas a interagirem. E mais, se um time decidir que vai boicotar uma iniciativa ou que vai atrapalhar o que for, não tem ninguém que segure. Então, as pessoas, elas são o início, o meio e o fim de tudo. Elas são a mola propulsora, ou as molas propulsoras, que vão fazer o dia a dia funcionar. Então, ter um time capacitado, qualificado, é fundamental. O outro aspecto, processos. Pessoas muito boas, mas que não conseguem trabalhar de forma estruturada, é caos. Então a gente precisa ter também o quê? Processos muito bem estruturados. Processos otimizados, processos eficientes, efetivos, processos que entreguem o que é esperado com o menor dispêndio possível de recursos. Então a gente tem que ter pessoas e processos. Mas faltou alguma coisa. Faltou o quê? Faltou a tecnologia. Posso ter um time extremamente capacitado, processos extremamente maduros, mas se a minha tecnologia não me permite trabalhar ou não tem a parte integrada, eu começo a ser extremamente moroso para detectar uma falha, para correlacionar um evento, etc. Então eu preciso ter um equilíbrio entre pessoas, processos e tecnologia. Pense numa banqueta em que ela está apoiada. Se uma perna é menor que a outra, ela fica manca. Se você quebra uma perna, ela cai. Ela só vai ficar firme quando esses 3 pilares estão firmemente apoiados no chão. E o nosso desafio é garantir que pessoas, processos e a tecnologia, os 3 sejam devidamente desenvolvidos, trabalhados e constantemente renovados. Este é o nosso grande desafio e tudo que a gente falar de CSIRT, tudo que a gente falar de SOC,
Pensem sempre em pessoas, processo e tecnologia. Pensar de forma isolada vai te direcionar, infelizmente, para o insucesso. É impossível ter um C-Search sem pessoas boas, ou sem processos bons, ou sem tecnologia. Se não tiver os três, então, fecha o boteco, vamos embora, não faz sentido. Mas isso aqui é o princípio, o meio e o fim. Então, fechando nossa aula. Primeiro nós falamos do cenário contraditório. De um lado eu tenho uma pressão gigantesca por reduzir o OPEX, por reduzir o CAPEX, ou até melhor, otimizar o OPEX, otimizar o CAPEX. Do outro lado tem ambiente mais complexo, com IoT e Bring Your Own Technology, ou seja, estamos falando aí de ambiente mais complexo, ambiente mais difícil. Nós temos aí dados espalhados pela nuvem, caos total. Nós temos receitas de bolo que transformam qualquer adolescente num possível hacker. Nós temos uma dificuldade gigantesca de detecção, enquanto a invasão é muito rápida. Nós temos legislações cada vez mais restritas, exigindo cada vez mais das empresas, e a gente tendo que conviver desse lado. Uma pressão para reduzir orçamento, enquanto as ameaças só aumentam. Complicado. Nós temos o quê? A questão da estrutura, C-Search, SOC, os conceitos, C-Search focado no atendimento a incidente, SOC focado na operação, e lembrando que essa estrutura ela varia em função do tipo de empresa, do tamanho, da sua composição acionária, do seu foco, da sua estratégia, ou seja, a gente tem um conjunto enorme de fatores que justificam a criação ou a forma que o C-Search e o SOC vão trabalhar. E nós temos os pilares, que é a base de tudo que a gente vai falar aqui. Pessoas, processo, tecnologia.